Agora, estamos ao final da tarde e imaginem, aliás, seguindo o nosso programa, vocês têm no vosso programa conversas no sofá. Nós, enfim, temos aqui uma meia-lua com os sofás e agora imaginem, e é isso que efetivamente eu gostava muito que acontecesse, imaginem que estamos na sala de cada um de vocês, portanto, eu na minha sala e na sala de cada um de vocês. E aquilo que nós vamos convidar aqueles que estão connosco e que passo já a entregar a gestão deste encontro, deste pequeno encontro à doutora Marina Caldas, que já tive a oportunidade de apresentar hoje. É jornalista de saúde e é efetivamente uma pessoa muito conhecida nesta área e que leva e acompanha um sem número de projetos de comunicação institucionais, organizacionais, enfim, livros, revistas e mais umas coisas. Para além disso, é amiga, uma das nossas amigas. Nós normalmente convidamos para a nossa casa e para a nossa sala os amigos, não convidamos, enfim, as pessoas que não conhecemos ou com quem não privamos habitualmente, não é? Portanto, convidamos os amigos. E, nesse sentido, a nossa decisão aqui foi, efetivamente, convidá-los. Vamos ter para além da professora, da doutora Marina Caldas, que nos vai acompanhar, vamos ter o doutor Vítor Pavão. A doutora Marina Caldas vai depois fazer a apresentação de cada um deles quando lhe der a palavra, de uma forma mais intimista. Vamos ter também o professor José Barros, que está à distância. Eu penso que sim, que estamos com boa ligação. Sim, sim. Sim, creio que sim. Olá, professor. Viu a minha mensagem, espero eu. Não. Olá, a minha mensagem no telefone, se faz favor. Muito obrigada. E para além do professor José Barros, que está à distância, vamos ter o professor Julian, que vem já aí. É só um bocadinho. Ele chega uns minutitos atrasados, mas vem já aí, a porta está aberta e ele vai entrar. Bom, e como quando se convidam os amigos para estarem connosco para falar sobre um tema, enfim, difícil, que é como gerir a complexidade do sistema de saúde, portanto, vamos ter aqui pessoas, enfim, com pensamentos muito diferentes, com certeza, eu espero que sim, com perspectivas diferentes, mas que de uma forma leve e de uma forma completamente livre, vão ter a oportunidade de falar sobre esta questão da complexidade e da gestão desta mesma complexidade do sistema de saúde. Como quando se convidam as pessoas para casa, nós perguntamos se elas querem café ou qualquer outra bebida, a água ou outra coisa. Nós desta vez resolvemos trazer uns copinhos, colocar ali os copinhos, porque uma conversa informal deve ser informal. E para isso temos ali umas garrafas de vinho que nos foram dadas pelos nossos patrocinadores, da Adega Cooperativa da Vidigueira, Cuba e Alvito, a Adega de Mingorra e a Quinta do Avelar. E com esses três vinhos nós já estamos ali, já está aberto para irmos, enfim, bebericando um pouco e acompanhando o jogo, mas sobretudo, a discussão. Sejam bem-vindos à nossa casa. Muito obrigada, professora Ana Escoval. Eu não sei se isto é legal e se, por acaso, a ASAI permitiria uma coisa destas, porque vamos falar de saúde. Pronto, mas, em todo o caso... Dizem os médicos que um copinho, de vez em quando, é importante, não é?
Então, pronto. Então, espero bem que sim. Portanto, como eu já disse, temos aqui connosco o doutor, como a professora já disse, aliás, temos connosco o doutor Vítor Papão, como todos sabem, é diretor-geral da Gilead em Portugal e agora com novos desafios e com coisas muito interessantes que estão a surgir. E eu vou tentar harmonizar um bocadinho a situação enquanto não temos todos os convidados connosco. O Dr. Júlio, e vou-lhe perguntar primeiro, mesmo sobre a sua vida, Dr. Vítor, como é que é ser diretor da Gilead em Portugal? E ainda por cima com outras responsabilidades neste momento, mais europeias, mais abrangentes. Como é que é esse processo? Acho que está ligado. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui convosco nesta conversa que se pretende, portanto, mais informal. E que sendo uma conversa mais informal, eu diria até a primeira coisa é que o Julian Perelman foi para outra instalação de Altice, não é? No Parque das Nações, e vem a caminho. Eu sou capaz de apostar que ele só chega depois de acabar o relato do Portugal-Gana, não é? Capaz. Exato. E obrigado pelo convite para me sentar aqui no sofá convosco. Como é que é ser diretor-geral da Gilead de Portugal? Olha, para mim é uma sorte. Eu gosto imenso daquilo que faço. O meu trabalho é apaixonante, é difícil, é verdade, mas poder trazer inovação para responder a necessidades médicas por preencher é muito gratificante. E trabalhar com a equipa da Gilead aqui em Portugal é também muito gratificante. Tenho uma excelente equipa com quem dá gosto de trabalhar. E me perguntam, mas portanto, às vezes perguntam o que é que faz sair da cama de manhã, e nós nas empresas gostamos sempre de olhar para aquilo que é os propósitos mais elevados e dizer é por causa dos doentes, é para ajudar o SNS, etc. Eu, apesar disso tudo, eu digo que aquilo que é mais o que me faz sair da cama de manhã são os meus colegas. Os colegas. Exatamente. Falámos muito e trabalhar hoje com disso. eles e trabalhar com eles todo o dia e poder facilitar o trabalho deles, para mim Falámos muito hoje é o que me tira da cama. aqui no Congresso sobre a valorização dos profissionais e tudo isso, e portanto é uma ideia que aqui fica. Doutor José Barros, está-nos a ouvir com certeza? Okay. Sim, estou a ouvir. Está num ambiente muito bonito, não sei se está no hospital, se não está, mas está num ambiente muito... Está? Pronto. E, portanto, o professor, o doutor é diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário do Porto. E eu queria fazer-lhe quase a mesma pergunta, ou seja, nós sabemos as dificuldades que o SNS tem estado a passar. Como é que é ser diretor clínico nesta fase do campeonato, em que as coisas não estão muito bem no SNS, no Centro Hospitalar Universitário do Porto, um dos melhores hospitais do país, segundo se diz? Bom, eu não sei se é um mau momento, porque esta narrativa do mau momento eu ouço-a desde que trabalho, há 37 anos. É sempre o pior momento. E eu costumo perguntar quando é que foi melhor. Digam-me lá o ano em que o Sistema Nacional de Saúde esteve melhor do que está hoje. No que respeita ao meu hospital, e não é por eu ser diretor clínico, creio que nunca houve nenhum ano que fosse pior que o ano anterior. E basta, assim, de modo objetivo, ver os nossos relatórios de contas, ver os nossos relatórios de investigação científica, ver os índices de impacto dos artigos publicados em cada ano, para percebermos que, apesar da pandemia mais recente, nós nunca pioramos. E, portanto, não creio que a minha tarefa seja mais espinhosa do que foi a de antecessores que já tive, apesar dos problemas que sempre existiram, com a vantagem que eu tenho de ter trabalhado sempre neste hospital, com exceção dos 15 meses do serviço militar obrigatório. Considera que é um caso isolado, o facto do seu hospital estar muito bem e continuar bem, ou é a panorâmica geral do país? Isto até dá para depois, para o debate que vamos ter a seguir. Sim, eu não estava a falar especificamente do meu hospital. No meu hospital eu tenho um testemunho mais
direto, porque estou aqui há muitos anos, todos os dias, mas em relação ao sistema no geral, creio que as coisas tendencialmente também têm melhorado. É óbvio é que as exigências são maiores e a complexidade, e cá está o tema desta tarde, é incomparavelmente maior. Daí que as expectativas que nós temos e aquilo que conseguimos concretizar tem uma decalagem que se traduz muitas vezes em insatisfação. Mas é sempre assim quando nós temos expectativas muito altas. Naturalmente, se me perguntar se eu há 10 ou 15 anos atrás sonhava com um sistema nacional de saúde melhor do que temos hoje, sim, digo que sim. Pensava que seria possível termos um sistema melhor. Não quer dizer que ele seja pior do que foi no passado. E eu tenho memória e sei, digamos, o buraco fundo de onde viemos nos anos 60, 70, 80 e ainda nos anos 90. Nós começamos a ter padrões aceitáveis nos anos 90, porque até aí eram muito maus em muitas áreas. Muito mal. Vamos agora ouvir também a administradora hospitalar, porque mesmo que neste momento não esteja a exercer em exercício, mas tem a prática e conhece o setor muito bem, professora Ana Escoval. Olhando para tem aí tem microfone, pode ser com esse? É. Posso? E, portanto, aquilo que queria saber é qual é a sua visão, agora que está mais liberta para dizer aquilo que pensa, do que quando era Presidente do Conselho de Administração ou Administradora dos grandes hospitais do SNS. Quando olha hoje para o SNS, o que é que vê? Bom, eu estava na sala a observá-los, não é? Era assim que tínhamos combinado a coisa, não é? Pronto, o Julian não chegou ainda e, portanto, ok. Bom, dizer-me para falar livremente, porque já não estou no hospital, é um bocadinho difícil, porque eu sempre disse aquilo que pensava, okay. Não é? Enfim, temos que dizer, obviamente, e devemos ser capazes de dizer com realismo, mas devemos ser capazes de o fazer em qualquer circunstância, em qualquer cargo que estejamos a desempenhar. Olhando para o Serviço Nacional de Saúde, eu diria, o Serviço Nacional de Saúde, comparativamente, obviamente, com anos anteriores, com aquilo que já foi referido, está muito mais estruturado, muito mais organizado. Tem dificuldades? Tem. Mas o que é que não tem dificuldades? Se me perguntar, aliás, houve aqui coisas que foram ditas de hoje, durante todo o dia, de uma grande importância para esta nossa reflexão hoje, não é? Porque se nós começarmos, enfim, a pensar sobre, por exemplo, a questão dos recursos humanos, que é uma que ressalta bases, né? Muito em todos os momentos. Aquilo que foi aqui dito, aliás, por uma pessoa que é da academia, que aliás as mesas são um pouco compostas desta maneira, uma pessoa que é da academia e uma pessoa que é mais prática, a visão que têm é a visão de que é muito importante dar às pessoas, dar aos profissionais de saúde o reconhecimento, dar-lhes a possibilidade deles efetivamente conseguirem trabalhar com rigor, com responsabilidade e com o maior número possível de recursos que são necessários. Os recursos são finitos. Okay. E se perguntarmos aqui ao Sr. Vítor, com certeza que mesmo numa grande companhia, os recursos também são finitos. E de certeza absoluta que num ambiente, que é aquilo que estamos a vivenciar... É muito diferente ser finito, a comparar os dinheiros de uma Gilead com o hospital... Não, eu, enquanto gestora, tenho uma perspectiva. A minha responsabilidade de gestão é igual, é igualmente grande, importante e decisiva, quer eu esteja ao nível micro, ao nível meso ou ao nível macro. Portanto, quer esteja numa grande companhia, eu posso ter alguns benefícios, digamos assim,
e alguma forma de reconhecimento que posso ter num determinado contexto e, infelizmente, o Serviço Nacional de Saúde não tem, não é? Agora, há aqui uma questão adicional. Se nós não tivéssemos tido todo o problema que temos desde 2008, 2012 principalmente, a grande crise financeira, se não tivéssemos tido pandemia, se não tivéssemos uma guerra, se não tivéssemos uma inflação, provavelmente as coisas seriam diferentes. Portanto, nós temos um contexto muito diferente daquele que tínhamos há 20 anos, por exemplo. Todos os países também. Todos os países. Mas se nós olharmos e lermos as linhas todas daquilo que é publicado cientificamente, com rigor, as preocupações são as mesmas. As preocupações com recursos humanos, com a retenção dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde, que parece ser uma coisa que só está aqui a acontecer em Portugal. Não. Nós olhamos e isto é uma realidade também nos outros países. Então, o que fazer para isso? Como fazer? Hoje foram aqui dadas várias dicas, mas também... Já vamos falar das dicas. Diga. Vou fazer uma nota em relação àquilo que dizia quando falava que não é possível comparar os recursos de um hospital com os recursos de uma empresa como a Gilead. É verdade, nós não temos tanta necessidade de recursos como têm os hospitais e não temos nem dívidas. Nem pouco mais ou menos os mesmos recursos que tem qualquer hospital. Sim. Nós temos bastante menos. Agora, em Portugal, estás a falar em Portugal. Estou a falar em Portugal. Agora, o que nós eventualmente conseguimos é fazer uma utilização mais eficiente dos recursos que temos. Pois. Isso é importante. Certo? Sim. Mas estamos a falar de dimensões completamente diferentes. Qualquer hospital em Portugal requer muito mais recursos de qualquer empresa que funciona na indústria farmacêutica no nosso país. As suas preocupações enquanto gestor, estamos a falar enquanto gestor, são as mesmas. É gerir o mais possível por resultados, com base em eficiência, com rigor, com responsabilidade, com transparência, que é aquilo que qualquer gestor quer fazer. Às vezes temos uns empecilhos pelo caminho, não é? Sim. Já que falámos na gestão, doutor José Barros, a gestão é importante para a saúde dos hospitais? Para a saúde dos hospitais, não das pessoas que lá passam, não dos doentes ou dos utentes. Para a saúde, para o bem-estar do hospital, para o hospital poder crescer. É importante essa gestão? Naturalmente que a gestão é vital, não é? E nós temos, de facto, um orçamento que é assustador. Digamos que o meu hospital tem cerca de 1 milhão de euros por dia, entre gastos e faturação, à volta disso. Agora, não conseguimos fixar o nosso portfólio. Os serviços que nós prestamos são aqueles que nos são exigidos pela comunidade, pelo governo. Nós não podemos dizer esta doença não tratamos, ou aquele doente daquela área geográfica não nos diz respeito. Portanto, temos de os aceitar todos 24 horas por dia, que é outra grande dificuldade dos serviços de saúde, é que têm de funcionar em permanência. Das 9 às 5 nós funcionaríamos muito bem, aliás, temos algumas especialidades em que isso é possível e os problemas são muito menores. Nas outras, nós temos de funcionar para toda a gente, não conseguimos limitar o número de pessoas que nos procuram, nem queremos, de resto. Aliás, já não fazíamos antes, quando não era obrigatório aceitar toda a gente, já aceitávamos, tínhamos essa política proativa e não podemos limitar nem os serviços que prestamos, nem os medicamentos que fornecemos, porque aqui também é uma área de negócio em que há esta particularidade de nós recebermos o doente, fazermos o diagnóstico e depois ainda lhe temos que pagar os medicamentos, pagar as ajudas técnicas, pagar a fisioterapia no exterior, se for caso disso, e nos casos sociais, pagar um estabelecimento que tome conta deles quando já não estão doentes. Portanto, isto não são premissas de um negócio normal e sobre o qual nós não temos nenhuma forma de atuar. Não é? As nossas grandes fatias de gastos no orçamento são medicamentos e recursos humanos, quase em igualdade. E depois fica muito pouco para investimento ou para outras iniciativas além disto. Ora, uma empresa que
que gaste todo o seu orçamento em recursos humanos e na aquisição de um único produto ou de uma única gama de produtos, que neste caso são os medicamentos, fica com muito pouca margem de manobra para a gestão. Depois temos, de facto, muitos funcionários de muitas profissões diferentes, com graus de diferenciação muito variados, de idades muito variadas. Só tem uma coisa mais ou menos em comum, que é o facto de 3/4 serem de sexo feminino. De resto, há uma variedade tremenda, que é também ela difícil de gerir. Há expectativas de remuneração, expectativas de progressão na carreira, e a nossa dificuldade de ajustarmos os recursos humanos às nossas necessidades. O sistema é extraordinariamente complexo. Nós detectamos muitas vezes um profissional que é raro no sistema. Eu vou dar um exemplo. Imaginem que eu encontro um dermatologista que quer fazer um contrato com o meu hospital. É um bem raríssimo no mercado. Eu não gosto de chamar mercado quando estamos a falar de pessoas, mas para simplificar a linguagem. Quaisquer agentes com liberdade contratual não teriam dúvidas em agregar esse profissional imediatamente. E eu não consigo fazê-lo. Que é rápido. Portanto, eu tenho de pedir autorização à Administração Regional de Saúde, que por sua vez manda o processo para a Administração Central dos Sistemas de Saúde, que envia para o gabinete do Ministro ou do Secretário de Estado conforme os governos e que depois culmina nas finanças. E tudo isto demora muito tempo. E até já me aconteceu de me ligarem do Ministério das Finanças um dia, ao fim de uma sexta-feira à tarde, um técnico superior a perguntar: olha, desculpe-me, é fulano, sou assim, olha, ajude-me a perceber este pedido. Isto é mesmo o que está aqui? Sim, eu confirmei ponto por ponto. Era a contratação de um neuropatologista, o único no país contratável dos 7 ou 8 que existem. E aquele processo estava há meses no circuito das autorizações e ele ficou admirado. Disse: mas isto não há dúvida nenhuma que tem de ser autorizado e eu ainda autorizo hoje. E eu fiquei admirado porque foi no Ministério das Finanças onde menos se esperava que alguém teve a sensibilidade de perceber que um recurso que era o único, que não há onde contratar, nem Portugal, nem a Ministério, e foi sensível e, portanto, e contrataram. Mas tudo isto é muito penoso. Esse profissional estava há 2 anos a viver com uma bolsa, penosamente, sendo ele de Lisboa, estando no Porto, porque gosta de neuropatologia, a viver com uma bolsa abaixo do salário de um assistente e prestes a desistir quando isso finalmente aconteceu. Portanto, há estes constrangimentos que eu espero que se resolvam. Às vezes nós dizemos no Conselho de Administração que é melhor não termos essa liberdade. Que não ter a liberdade de contratar é mais confortável. Podemos dizer aos diretores de serviço, eles, sejam eles quem forem, é que não deixam. Não somos nós. Portanto, o facto de nós termos liberdade para fazer contratos de trabalho ia trazer-nos muito mais responsabilidade, efetivamente, e muito mais tensões interiores. Mas eu gostaria de poder governar essas tensões. Soutor, deixe-me só acrescentar, porque há 3 notas a não fazer. Não vai falar dos medicamentos. Não vou falar de medicamentos. Aliás, eu queria comentar aquilo que o professor José Barros acabou de dizer. Em primeiro lugar, estas dificuldades que o professor referiu e prendem-se com... Há 3 coisas que são absolutamente essenciais aqui e que fazem com que seja ainda mais desafiante. Em primeiro lugar é que eu, por exemplo, numa empresa tenho os recursos que considero necessários para poder operar, enquanto que no Serviço Nacional de Saúde não existem todos os recursos necessários para se poder operar e para se cumprir os objetivos do SNS, em primeiro lugar. Em segundo, falta autonomia de gestão às unidades do SNS, ou seja, aquilo que fez referência de que não se pode, não tem autonomia para contratar, também faz com que seja muito mais difícil ser eficiente na gestão e na operação. Portanto, essa autonomia seria absolutamente essencial para que pudesse haver uma operação mais eficiente e uma operação melhor do SNS e que depois respondesse também às necessidades de quem recorre, por exemplo, ao hospital. E, por último, o outro aspecto que vale a pena referir
é que portanto, eu falei na questão da autonomia, falei na questão tem a ver com a forma como o Ministério das Finanças, de alguma forma, no caso do SNS em concreto, faz ingerência em alguns casos. Portanto, não apenas faz a dotação de recursos, mas depois também define como é que eles vão ser utilizados, retirando ainda mais autonomia a quem tem que gerir no terreno. E estes 3 aspectos são absolutamente críticos para aquilo que é a situação que se vive há anos, é verdade, não é só este ano, mas que se vive há anos no SNS. Esses para si, Dr. Vítor, fazem parte das questões que se juntam às complexidades do Sistema Nacional de Saúde. Sim. O doutor... Só para terminar, esta microgestão que o Ministério das Finanças faz sobre o Ministério da Saúde, sobre o SNS, dá a sensação que vem de alguma falta de confiança na capacidade de gestão dos gestores na área da saúde. Quem está à frente. Que não é justificada, francamente. Nós daqui a pouco já vamos falar na questão dos medicamentos e da inovação e do preço, que também limita um bocadinho a forma de se trabalhar nos hospitais. Mas para já, o Dr. Juliano já chegou. Bem-vindo. Houve aqui quem dissesse que o senhor ficou a ver o jogo. Não foi, não é? Tem ali um microfone, se não se importa. Eu teria gostado. Pois, acredito que sim, mas não foi esse o caso. Para quem não sabe, Portugal ganhou. Pronto, é isso. Isso é importante, isso é também importante. Mas, portanto, nós estamos a falar... comecei por fazer uma abordagem muito simples, até para descontrair um bocadinho enquanto o senhor não vinha, que era saber como é que cada um se sentia no seu local de trabalho. O senhor é um professor da Escola Nacional de Saúde Pública. Como é que se sente na Escola Nacional de Saúde Pública? Como é que é ser professor nesta academia e nesta escola que é tão importante para os portugueses? Vou começar por aí, depois vamos ao resto. Bem, não estava nada à espera desta pergunta. Fiz aos outros, também tenho de fazer ao senhor. Bem, eu estou muito satisfeito na escola onde estou. Ou seja, é a profissão, estou a fazer a profissão que eu escolhi, não é? E para a qual estudei, que é uma profissão que eu considero muito interessante porque nos permite de ter esta visão, ou seja, eu não sou claramente uma pessoa de terreno, e permite-nos ter alguma distância em relação àquilo que está a acontecer no sistema de saúde, no Serviço Nacional de Saúde, fora de Portugal, e ter aqui um olhar crítico, que é algo que a mim me interessa, não é? E de ouvir também outras pessoas com esse olhar crítico. Portanto, enfim, se eu não estivesse satisfeito, também mudava, não é? Um desafio que eu diria atual, não diria na minha escola, mas na Universidade Portuguesa em geral, e com a qual, enfim, eu me confronto e que é difícil de pensar bem como gerir esta questão, é as dificuldades de financiamento público. Ou seja, todas as universidades se confrontam com isso, o que faz que nós temos, enfim, eu poderia aqui alinhar 10, 15 temas relevantes para estudar sobre o Serviço Nacional de Saúde. Estou a falar, por exemplo, a questão dos recursos humanos, não é? O ano passado nós submetemos uma proposta para estudar a retenção dos médicos de família no SNS, não é? E não tivemos financiamento. Eu estou aqui a falar uma questão, não é? São questões que são relevantes para o Serviço Nacional de Saúde, que são relevantes socialmente e, infelizmente, não há muito financiamento, um financiamento muito pequenino, não é, para a ciência em Portugal. E eu nem estou a falar de ciência, eu não faço ciência de grandes teorias, eu não sou um teórico, eu não estou a estudar questões conceptuais, eu gosto de estudar questões muito práticas que interessam as pessoas. E mesmo para isso há muita dificuldade. Conclusão. Face a essa falta de financiamento, as escolas têm que sobreviver, têm que conseguir fazer alguma ciência e têm que recorrer muitas vezes a fontes de financiamento diversas, não só privadas, mas também europeias, que, mesmo públicas ao nível europeu, que não são portuguesas. Sim. E isso faz que nós possamos fazer
trabalhos interessantes, mas não aqueles que são talvez os socialmente mais relevantes para quem está em Portugal. E isso eu penso que um grande desafio das universidades portuguesas é não nos perdermos, ou seja, não esquecermos, sobretudo numa escola como a minha, não é? Não esquecermos a nossa ligação a Portugal, à sociedade portuguesa, ao sistema de saúde, não perdermos E isso pode acontecer por essa falta de financiamento. Está a acontecer. Está a acontecer. Não é pode acontecer, está a acontecer. Está a acontecer. Isso é grave. Eu considero que é grave, sim. Por exemplo, se nós quiséssemos, se eu agora lhe perguntasse, porque o tema da nossa conversa é como gerir a complexidade no sistema de saúde, o senhor tem em sua mão os elementos de que precisa para falar sobre esta complexidade e a situação? Consegue tê-los ou nem por isso, porque de facto o sistema não está armadilhado e não deixa chegar lá? Bom, eu penso que há duas questões aqui. Eu penso que, falando da complexidade, nós temos um sistema de saúde, falando de sistema, não estou a falar do SNS. Não é assim, não é? Sistema... Ou seja, dentro do SNS há uma grande complexidade. Mas nós depois pensamos no sistema de saúde. E o sistema de saúde português é complexo porque é fragmentado. Sempre foi fragmentado. Nós temos um serviço público e depois ao lado temos um serviço privado. Não é? E já há muitos anos que é assim, mas a situação tem-se agudizado tem mudado no sentido que o setor privado ganhou mais peso, o setor público está com grandes dificuldades. Em cima disso, trazem-se novos atores, agora a descentralização, portanto, agora temos em cima disso as autarquias, que também vêm com projetos, com ideias, com ações, com intervenções, etc. E, acima disso, temos uma série de outros atores que também intervêm. Estamos a falar, por exemplo, as farmácias estão a ganhar também algum terreno, as associações doentes, e, portanto, temos aqui uma multiplicidade de atores que todos... Mas isso não é bom? Penso que sim, por um lado é bom, mas, no fundo, quando nós vemos todo o discurso, é a integração de cuidados. Não é? Nós todos falamos integração de cuidados, mas eu sinto que o nosso sistema está a desintegrar-se. Portanto, no fundo, nós podemos ter muitos atores que têm dinâmica, o que é, obviamente, muito interessante, esta dinâmica, mas, por outro lado... como é que fazemos para as pessoas não ficarem completamente perdidas no meio disso? E um ponto, agora, se me fala da minha questão enquanto investigador, a mim preocupa-me um facto muito simples, que é o Serviço Nacional de Saúde. Se me pergunta onde é que estão os recursos humanos, os tempos de espera, não sei quanto, eu vou ao portal da transparência do SNS, online. Qualquer pessoa pode fazer isso. E eu sei, eu fico a saber. Não é? Há uma série de coisas mais detalhadas que eu não consigo chegar lá. Mas, enfim, nós também temos facilmente informação sobre os pacientes que estão nos hospitais. Agora, sobre o que acontece no privado, não faço a mínima ideia. E isso ainda é pior. Pois. E isso é um problema. Ou seja, nós não conseguimos... É o primeiro passo. E nós temos que pensar o sistema. Não podemos continuar a pensar só o Serviço Nacional de Saúde. Não pode ser. Isso já não corresponde à realidade. E temos um sistema fragmentado. Se nós queremos pensar em integração de cuidados, temos que saber o que é que acontece. E o que é que acontece nestes diferentes atores que estão aí a trabalhar de maneira positiva. Enfim, eu não estou aqui a fazer um juízo de valor. Sim. Mas se nós pensarmos em integração e o que é melhor para os pacientes, temos que começar a ver o que é que acontece. A ver o todo e não a parte. É isso, professora? Mas essa informação existe. A questão é como é que ela é acessível a todos, não é? Porque se nós quisermos ir a um serviço de urgência num hospital privado, abrimos a app no telefone e diz-nos quantos minutos é que teremos que estar à espera. Portanto, a informação ela existe. A questão é como é que ela é utilizada de forma... a servir racional e a servir quem interessa. E para cada um de nós, não é? Ok. Porque se for agora ao Hospital de Santa Maria, ou se eu for a informação de saúde que tenho, como eu vou habitualmente ao Hospital de Santa Maria, eu tenho a minha informação toda lá. Mas imaginemos que eu fiz uma mamografia num local privado. Eu vou ao meu médico, ou de família, ou vou ao meu médico no hospital e eles não conseguem aceder. E, no entanto, a informação é minha.
E já houve momentos em que alguns prestadores privados estavam a trabalhar sobre esta possibilidade de integração de informação, mas depois isto regrediu. E eu acho que há qualquer coisa... Regrediu porquê? Primeiro, a questão do acesso dos dados e da segurança e das questões todas que há aí. Depois, porque para manter essa informação efetivamente segura, estas empresas, tal como os hospitais, e nós ontem fizemos aqui um webinar exatamente sobre a cibersegurança, isto é um problema gravíssimo, não é? As entidades, para poder garantir que têm a informação segura, gastam muito dinheiro. Pois. É muito elevado o custo. E por isso tem que haver aqui alguma forma de articular aquilo que é essencial, obviamente, e de serem obrigados. Porque, por exemplo, se há uma entidade privada ou social que, de alguma forma articuladamente, pode trabalhar conjuntamente para o Serviço Nacional de Saúde, e aliás, isso está agora nesta legislação, portanto, existe uma direção para o Serviço Nacional de Saúde, mas depois há uma reflexão sobre o que é necessário para além do Serviço Nacional de Saúde, e se essas entidades vão trabalhar, enfim, de forma colaborativa com o Serviço Nacional de Saúde, isto significa, já significava antes, mas agora significará ainda mais, que há um problema prévio que tem que ser pensado. É como é que a informação destas pessoas circula. De uma forma inteligente, para podermos não só responder a questões de investigação, mas sobretudo coisas mais básicas. Eu preciso saber a minha informação de saúde. Eu preciso ter acesso a ela e preciso partilhá-la com quem é necessário partilhar. Porque aquilo que acontece hoje, você vai fazer um exame desses e depois vai para casa ainda com... Sim, com papelinho. Papelinho na mão. Papelinho, um envelope, outra coisa qualquer. Ou vai buscá-lo quando se fala em digitalização, quando se fala em tudo isto, em inteligência artificial, enfim, há coisas fantásticas, todos nós sabemos que sim, mas depois, em coisas que nos parecem essenciais, não há. Por exemplo, os hospitais têm feito um trabalho interessante nesse aspecto, que é nos contratos que fazem com prestadores privados, com os quais estabelecem contratos para prestação de serviços, de imagem ou outros, no contrato já está estabelecido, desde há 2, 3 anos, já está obrigatoriamente estabelecido que tem que haver uma interligação dos resultados. Porque aquilo que acontecia era, o doente vinha com um CD ou com outra coisa qualquer, para que o médico visse lá, com informação. E depois o hospital tinha que ter tecnologia para fazer a leitura daquilo que vinha, fosse no formato que fosse, para poder responder ao doente. Claro. Isto, enfim, parece um desaguisado. Parece que não falamos todos a mesma língua. Ok. Dr. José Barros, está-nos a ouvir, não está? Parece que não falamos todos a mesma língua. Portanto, temos aqui várias questões que, se calhar, era importante ouvi-lo. Ou seja, a questão, de facto, conhecemos a realidade do SNS, mas não conhecemos a realidade do setor privado. É uma das coisas. Cada um puxa para o seu lado e a integração de cuidados não existe. É este também o seu sentir nesta complexidade do sistema de saúde? Parece-me que a discussão entre o setor público, o setor privado e o setor social é muito interessante. É muito interessante, mas é pena que habitualmente seja feita de um modo preconceituoso e um pouco leviano. E o preconceito é de todos os lados. Muitas vezes fala-se do preconceito ideológico daqueles que defendem o Serviço Nacional de Saúde em desfavor dos privados. Mas também existe o preconceito contrário. Portanto, preconceitos não faltam aqui. De facto, eu acho que desde logo o Serviço Nacional de Saúde e os hospitais privados, vamos incluir os privados e sociais, essencialmente os grandes hospitais privados, têm ramos de negócio que são tangencialmente coincidentes, mas são extraordinariamente diversos. Desde logo aquilo que eu já disse há pouco, o hospital público não escolhe as horas, nem escolhe os doentes. Tem que ter disponibilidade para todos, nem as patologias.
se nós virmos os hospitais privados, eu não nego que eles têm um papel importante em grandes áreas da assistência clínica, mesmo até como, digamos, nossos colaboradores. Nós vivemos tão bem de parcerias com alguns hospitais privados e sociais e precisamos disso. E precisamos, o Serviço Nacional de Saúde necessita que os doentes que são tratados nos hospitais privados, mesmo que não muito doentes, fiquem lá, porque era mais o que nos faltava, que todos eles agora ainda viessem para os hospitais públicos, para além do que nós já temos que fazer. Portanto, estão bem acomodados e estão muito bem onde estão, mas o tipo de doente e o tipo de patologia é completamente diferente. Basta nós frequentarmos um serviço de urgência de um hospital público, onde eu trabalhei mais de 30 anos, mas também já tenho ido a hospitais privados, acompanhar familiares ou amigos, e as realidades são absolutamente diferentes, não é? As idades têm para aí 30 anos, a mediana deve andar 30 anos distante uma da outra. Umas pessoas são pessoas como eu, estão ali à espera, sentadinhos, a ver mensagens no telemóvel. Os outros estão deitados numa maca, muitas vezes sem ter interação com o meio ou com terceiros. Depois há áreas da assistência que de todos os privados não respondem. A traumatologia é uma área importantíssima, não tem resposta privada, como não tem os queimados, como não tem emergência médica, não há um INEM privado, nem se prevê que possa haver. Os casos sociais são geridos nos hospitais públicos e são muitos. Nós temos sempre cerca de entre 7% a 10% das nossas camas alocadas a doentes sociais, pessoas que já não têm doença e que nós temos que manter. Alguns mantidos até pelos tribunais, pelo Ministério Público, com o Estatuto de Maior Acompanhado, do qual nós não podemos fazer nada. Temos de tratar as doenças raras e complexas que estão nos hospitais públicos. Eu posso dizer-lhe, por exemplo, que nós estamos neste momento a tentar construir em Gondomar, ao abrigo do PRR, umas instalações para um ambulatório de psiquiatria, que nos custam cerca de 2 milhões de euros. E o processo é moroso, complexo, enfim, que nos tem esgotado. Mas, com o mesmo valor, temos de fornecer a alguns dos nossos doentes, e provavelmente bem, uma ampola para tratar a atrofia muscular espinal, que custa tanto como nos vai custar aquele complexo, cerca de 2 milhões de euros. E, portanto, e esses doentes... Uma das complexidades. Essa é uma das complexidades. Se nós não tivéssemos esse centro de referência de doenças de neuropediatria, doenças metabólicas, se calhar era mais confortável. Dizíamos que não tínhamos e a pessoa tinha de ir a outro sítio. Portanto, muitas vezes há a penalização do mérito. Quanto mais nós nos diferenciamos, mais despesa vamos trazer para o hospital. Mais tarde ou mais cedo, o Estado acabará por cobrir em parte esta despesa, que ficará sempre na nossa contabilidade, mesmo que seja paga. Portanto, penaliza-nos sempre no nosso desempenho. Mas, normalmente, a ciência e a prática médica vai um pouco à frente da decisão política. E, portanto, há sempre aqui uma decalagem. E nós temos, quando nos dedicamos a estas doenças, temos de avançar. A via verde do AVC, por exemplo. Eu, se tratar um doente que entra afásico e hemiplégico direito, com um infarto de uma artéria cerebral média, que iria ficar assim para o resto da vida, provavelmente, e fizer uma trombectomia por neuroradiologia de intervenção, vou gastar 7 ou 8 mil euros em kits, em material, para além do trabalho dos médicos, questão de disponibilidade ou pagos pelo ato médico, e no fim o hospital irá ser remunerado em 700 ou 800 euros. Portanto, se eu não tratasse aquele doente, ficaria a lucrar. Portanto, esta lógica não é aplicável aos hospitais, à medicina privada, não é? Ou é mais fácil eu dizer, não, nós não temos radiologia de intervenção, ou neuroradiologia de intervenção. Portanto, há uma série de patologias diárias que nós tratamos. E ninguém tem dinheiro para pagar a saúde. Não há ninguém que tenha dinheiro para pagar a saúde. Eu já vi no nosso hospital pessoas que eu conheço das revistas de economia como sendo dos mais ricos. Quer dizer, e acabam em certa fase da sua vida, ou pela complexidade, ou pelos custos, porque mesmo quem tem muito dinheiro também não está disponível às vezes para o gastar assim, acabam por vir ter com o hospital público. E nós não podemos nunca dizer que não. Nem queremos dizer que não. Agora, isto são realmente diferenças grandes para aquilo que é a medicina privada, e eu também não espero, naturalmente, que os privados assumam isto. Não têm obrigação nenhuma de o fazer, não é? Agora, quando se comparam os dois sistemas, há que ter sempre em conta as diferenças, que são enormes.
Em relação ao que a professora Ana Escobar disse, da interoperabilidade de sistemas, eu creio que os serviços partilhados do Ministério da Saúde estão a trabalhar nisto numa fase bastante adiantada. Isso seria, naturalmente, um grande progresso. É uma coisa que já existe entre hospitais. Por exemplo, neste momento, se entrar um doente com um acidente vascular cerebral no Hospital de Penafiel, a nossa neuroradiologia, em tempo real, tem acesso às imagens. E pode dizer se o doente deve vir para o Porto ou não precisa vir para o Porto, vai ser tratado ou não vai. Isso já é possível entre os hospitais e já é possível com alguns privados que nos fornecem exames complementares. Ainda não é universal e, portanto, creio que as legais da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e isso tem que ser acautelado, naturalmente, não podem, de repente, os nossos dados de saúde andarem por aí à disposição ao Deus dará, digamos assim, mas acautelados esses princípios de confidencialidade, creio que será uma enorme evolução, não haver repetição de exames e redundância fútil, que muitas vezes acontece. Muito obrigada, Dr. José Barros. Dr. Vítor, vamos agora para os medicamentos. Vamos falar de medicamentos porque já vimos que é uma fatia importante da despesa do Serviço Nacional de Saúde e, com certeza, também do Sistema Nacional de Saúde, talvez ainda mais. Portanto, nós sabemos que todos queremos a inovação e todos queremos que, de facto, os investigadores e a indústria farmacêutica descubram mais curas para mais doenças, que descubram curas para o cancro, para os diferentes cancros, porque, de facto, é isso que nos faz bem, é isso que nos dá felicidade. Mas nós sabemos que isso é muito caro. Não é? Os medicamentos são muito caros, a inovação é muito cara. Como é que o senhor olha para este conceito da inovação, da necessidade de termos os medicamentos de que precisamos, mas ao mesmo tempo sabendo que há Estados que não têm tanto dinheiro, que o PIB é pequenino, como é o nosso caso, não é? E que de facto temos aqui um problema que muita gente questiona, não é? O que fazer no futuro com os valores e o preço da inovação. Estamos no sofá de casa, por isso é que eu faço esta pergunta. Se fosse de outra maneira, não a faria, não é? Sim. Uma das coisas que sistematicamente acontece quando se avalia inovação, seja aqui em Portugal, seja no outro lado, há sempre esta questão de quanto é que custa. Quanto é que custa? E uma das coisas que nós procuramos sempre fazer é procurar demonstrar, mas quanto é que isto vale? Valor. Uma coisa é o quanto é que custa, outra coisa é quanto é que vale. O value-based healthcare, não é? Porque nós até podemos ter algo, ou termos medicamentos que nominalmente são caros e que têm um custo elevado, mas que, por via dos benefícios que trazem e da tecnologia que substituem, podem valer muito a pena, claro, mesmo àquele preço. Em determinadas. E se há uma coisa que também sabemos que acontece é que a utilização de recursos financeiros naquilo que é o financiamento de medicamentos tende a ser pouco eficiente por parte dos Estados. Vou-lhe dar um exemplo. Isto é algo em relação ao qual já tive a ocasião de falar com o Infarmed e nós agora até vamos ter uma solução para isso. Nós temos... a Gilead tem um medicamento para o tratamento de hepatite B crónica que já tem vários anos, que já podia ter genérico, mas não tem genérico, e que ainda é utilizado de forma residual aqui no nosso país e em toda a Europa. E eu já tenho várias vezes conversado com o Infarmed no sentido de se retirar a comparticipação a esse medicamento, porque do ponto de vista clínico não faz sentido nenhum ser utilizado. Nós, conhecendo o que existe disponível para o tratamento de hepatite B crónica, as alternativas que existem, aquele medicamento não tem, ou seja, não vale a pena utilizá-lo, nem vale a pena comparticipar. É vosso. E é nosso. E mais, existem genéricos no mercado que custam uma fração do custo deste medicamento e que são melhores do ponto de vista clínico para os doentes. Okay. E então nós temos tido esta conversa e dizer, mas retire-se a comparticipação. Não. Existem ainda doentes a fazer este medicamento, mas não vale a pena. Não vale a pena. E nós não conseguimos chegar ao médico individual, nem conseguimos chegar aos doentes individuais para propor esta alteração. E é impossível retirar a comparticipação a este tipo de medicamentos. Portanto, nós agora encontramos uma forma de o fazer. Portanto, nós propusemos à Agência Europeia do Medicamento
que fosse retirada a autorização de introdução no mercado. Portanto, e isso agora nos próximos meses vai acontecer. Portanto, o medicamento vai deixar de existir, mas ele também não faz falta. Pois, é isso. Não é? Portanto, a utilização pouco eficiente de recursos financeiros, por exemplo, porque é que se financia um medicamento destes? Claro. Já não se devia financiar. E há outro tipo Mas o de Infarmed tecnologias... podia ter aí uma atitude ou não? Ou precisava do apoio internacional para retirar esse medicamento? Muito difícil. Não precisava, mas é muito difícil depois retirar financiamento a partir do momento em que ele é dado. Portanto, e este é um exemplo. Esse é um exemplo. Há inúmeros outros exemplos. Aquilo que nós, por exemplo, quando nós falamos a introdução de nova tecnologia, de medicamentos inovadores no mercado, sejam eles disruptivos ou seja só inovação incremental, o que significa normalmente é que há outros medicamentos que vão deixando de ser, portanto, o estado de arte, ou a melhor opção terapêutica. Os mais antigos depois passam a genéricos, é utilizado o medicamento genérico, mas mesmo os medicamentos genéricos, ao longo do tempo, vão deixando de ser o estado de arte e, portanto, fará menos sentido utilizá-los. Claro. Mas aí está todo um ciclo de vida daquilo que é o medicamento. Há o medicamento inovador, que vem com um preço para o mercado, ao longo do tempo ele é utilizado, vai sendo substituído por outros melhores, mais tarde deixa de ter a proteção de patente e entram genéricos no mercado, existe uma revolução dos encargos com esses medicamentos, etc. Portanto, isto é um ciclo de vida dos medicamentos. Portanto, é verdade que nós prestamos muita atenção aos novos medicamentos que entram e à inovação que entra, mas também devíamos também dar muita atenção àquilo que é a tecnologia que deixa de ser a melhor para ser utilizada e que deixa de fazer sentido utilizar e eliminá-la. Mas essas escolhas nunca são feitas. Essas escolhas nunca são feitas. Portanto, é verdade que é evidente que tem que haver uma boa avaliação dos medicamentos e o seu valor tem que ser bem definido e bem determinado. Mas o que não se pode é olhar apenas para qual é que é o preço que vem associado. Porque isso diz-nos muito pouco sobre se vale a pena realmente utilizar aquele valor para curar um doente ou para tratar um doente. E é preciso ir mais fundo, é preciso ir mais além quando olhamos para cada medicamento e para aquilo que o medicamento pode trazer. Vélio Beizelski, professora Ana Escoval, a senhora, quando estava lá como presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Central, era Central, me enganei, às vezes engano-me entre Central e o outro. Tinha este problema, os gastos com medicamentos e com a inovação é demasiado caro, eu não tenho dinheiro para pagar, como é que fazia, como é que faz, como é que se faz? 3 coisas. Uma primeira, eu gostava depois de ouvir sobre aquilo que é notícia de jornal, sobre os medicamentos. Faltam nos hospitais. Aí ia perguntar isso primeiro até ao doutor. Enfim, que são os tais medicamentos baratos, os tais medicamentos, enfim, que são interessantes. Mas isso, pronto, pode ficar para a discussão depois a seguir. Assim, quem gere levanta-se todos os dias para trabalhar com aqueles que lá têm. Faz exatamente isso. Como é que eu vou conseguir motivar os meus colegas, os profissionais, para tratar bem os doentes? E depois chego lá e enfim, há uma avalanche de situações. Todos os dias, e quem gere e quem está à frente do hospital tem as coisas mais incríveis, não é? Habitualmente, os familiares não vão ter com o Presidente do Conselho de Administração. Também já foram ter com o Ministro da Saúde da Assembleia da República, não é? Verdade. Mas, pronto, habitualmente não vão. Mas às vezes acontece que o Presidente do Conselho de Administração sai pela porta e à porta está uma família. Apanha. E nós temos que olhar para os olhos dessa família. E essa família é uma família que, obviamente, não consegue que o profissional, enfim, com quem está a tratar o seu familiar, portanto, com o seu médico, não conseguiu demovê-lo, às vezes, ou então o médico também já não tem mais argumentos para lhe dizer. Porque nós sabemos, há a questão da inovação, que é uma verdade,
e que nós deveríamos ter acesso à inovação, mas de acordo exatamente com aquilo que é absolutamente indispensável para o tratamento das doenças. Há a novidade que também por vezes acontece e não é nada, não é? É uma novidade e pode ser experimentada. E há muitas vezes inovações que só o médico que trata é que pode decidir, de facto, face à situação do doente, se aquela terapêutica, com aquilo que se conhece, e muitas vezes conhece-se pouco, mas as pessoas hoje têm um conhecimento muito grande através de tudo, dos projetos internacionais, enfim, da internet, de tudo e mais alguma coisa. E dizem, enfim, bem, aqui, ali, no outro lado, houve uma situação que resultou. Não resultou, provavelmente, na vida daquela pessoa. Resultou numa melhoria, num acréscimo ligeiro de vida, se calhar, ou de qualidade de vida para a pessoa. Muitas vezes é meses, muitas vezes é muito pouco tempo. Não há... O problema depois, e a grande dificuldade, é o que é que fazemos. E, obviamente, que os hospitais estão... 3 meses para uma pessoa pode ser muito, para outra... Não é? Não é só isso, se for para si, para mim, eu posso querer ter aquele meu familiar e para mim aquilo faz toda a diferença e é muito importante. Para o sistema, para mim enquanto financiador dessa situação e para a vida até das pessoas, porque às vezes acrescenta-se tempo à vida, mas não se acrescenta qualidade à vida, que é uma coisa diferente, e há tudo isso. Claro. E nós temos essas coisas todas e temos que decidir num campo de grande incerteza. E isto temos, efetivamente, o Infarmed, e eu tenho que dizer que, dentro daquilo que conheço e do que leio, nós até temos uma boa agência do medicamento, enfim, terá com certeza falhas, porque, enfim, nada é perfeito na vida. Todos os hospitais, nomeadamente os grandes hospitais, estão sustentados em comissões de farmácia terapêutica, também elas próprias, enfim, com grande valor e conhecimento técnico, e depois temos os profissionais. É o médico que acompanha o doente, que sabe, que o conhece e que pode decidir e dialogar se fará sentido ou não e até que ponto é que fará sentido aquele investimento, que às vezes é de milhões. Às vezes é de milhões. Mas nós temos de tudo. Quando quisermos falar sobre essas coisas, temos de tudo. Pessoas até que vão a outros países, porque há uma luzinha, e depois sabemos que o resultado disso nem sempre é a melhoria da vida das pessoas, muito menos a cura, e muitas vezes quando vêm de lá, vêm obviamente já sem vida. Da altura da hepatite C, antes do medicamento que era da Gilead estar aprovado, que houve pessoas que venderam apartamentos para ir ao estrangeiro tratar-se. Mas, de qualquer maneira, isto não retira uma coisa que é extremamente importante. Há muitas moléculas no terreno, há muitos medicamentos inovadores e há muitas situações em que parece, nem tudo se sabe, parece que, de facto, pode melhorar, dar vida às pessoas. Enfim, e eu acho que isto tem que ser com uma grande inteligência, uma inteligência emocional, a todos os níveis, para saber o que é que se pode fazer. Que é que se faz? E, sobretudo, a comunicação social tem que nos ajudar muito nisto. Porque, às vezes, também saltam coisas que depois parece que tudo aquilo que está a acontecer são os cafajestes, enfim, entre aspas, que estão a gerir tudo isto e que não dão àquela pessoa aquilo que ela necessita. Muitas vezes não é nada. Muitas vezes não é isso que está em causa. Dr. Júlio... Não nos podemos esquecer de uma coisa, que é... Não nos podemos esquecer que quando o medicamento é disponibilizado ao SNS para ser utilizado, passou por avaliação que foi feita pela Agência Europeia do Medicamento, que depois houve uma avaliação feita localmente aqui no nosso país, uma avaliação económica, e que houve uma negociação e que se chegou a um acordo. Sim. Ou seja, o Infarmed e a empresa promotora do medicamento chegaram a um acordo que será certamente vantajoso para ambas as partes, para que esse medicamento possa ser acessível, possa ser utilizado pelos doentes portugueses. Sim. Portanto, não nos esqueçamos disso. Ou seja, muitas vezes dizemos este medicamento é caro, é barato, deixa de ser. A verdade é que, e as negociações são muito duras, o Infarmed faz bem o seu trabalho. Portanto, as negociações são muito difíceis, são prolongadas e são duras.
Para a indústria farmacêutica. E para o próprio Infarmed também, não é? Mas, quer dizer, o Infarmed faz o seu trabalho e fala como deve ser. Sim, Portanto, sim, não fica valor em cima Sim, da sim, mesa, sim, por assim sim. dizer. E chega à conclusão de que, muito bem, nestas condições, este medicamento deve ser acessível. E a partir daí, pois então os hospitais utilizam-no nas condições em que ele foi, Mas, em que ele foi muitas autorizado. vezes, o hospital não tem orçamento para isso. Muitas vezes Mas não isso é outra tem. história, que é o dinheiro depois não segue, ou seja, não é aumentada a dotação do hospital por ter sido autorizado o financiamento do medicamento. Ok. Isso é um dos problemas do sistema. Vamos ouvir o professor Juliano antes que fiquemos só cá nós. Estamos quase a acabar. Professor Juliano, isto que o Dr. Vítor Papão diz faz sentido, é assim. Depois é aquele problema que a professora Ana também aqui coloca, que é, bem, há inúmeras situações, nem todas elas são iguais e cada caso é um caso. E onde é que ficamos nesta história do valor do medicamento, de facto, e do preço? Sim, em relação à questão, enfim, há várias questões que podem ser debatidas aqui. A questão do valor é uma questão muito interessante. Obviamente, nós temos que olhar para o valor, não é? Não basta só olhar para os custos, os medicamentos trazem uma mais-valia e, portanto, essa mais-valia tem que ser valorizada. Aqui a grande questão é para quem é que vai esse valor. Ou seja, nós podemos dizer que um medicamento que vale, não sei, que custa, vamos dizer, 10 mil ou 15 mil euros por mês, depois traz um retorno em termos de saúde, em termos de poupanças, em termos inclusive de contributo para a economia, que ultrapassa esse valor. A grande questão não é value-based healthcare, é value-based price. É se o preço que a empresa vai cobrar tem que corresponder a esse valor. Essa é que é a grande questão, porque quando a empresa diz o preço tem que estar de acordo com o valor, significa que o retorno vai todo para a empresa. Porque a empresa justifica bem que fez um grande investimento para desenvolver esse medicamento. Mas o Estado português e os contribuintes, nós todos que pagamos impostos, também estamos a fazer um grande sacrifício para pagar este medicamento. Mas, por exemplo, o Infarmed não tem de fazer esse papel, como dizia o Dr. Vítor? O Infarmed faz esse papel, mas o preço não tem que ser parecido com o valor, tem que ser inferior a esse valor. Porque nós todos, quando nós estamos a comprar um medicamento que custa 10 mil euros por mês, esse dinheiro é dinheiro que não vai para os enfermeiros, que não vai para contratar médicos, que não vai para melhorar as instalações, que não vai para a educação, que Mas não vai vai para a para justiça. tratar a vida do doente ou não? Sim, mas estamos a fazer uma escolha, não é? Ou seja, no fundo, quando nós pagamos esse dinheiro, não é? Estamos a retirar dinheiro do outro lado, portanto, estamos sempre a fazer sacrifícios. E não me parece adequado que esse valor vai para a empresa farmacêutica como se fosse a única a ter feito um sacrifício para chegar a esse medicamento, porque nós todos fazemos um sacrifício. E, portanto, esta questão do valor, eu compreendo perfeitamente o value-based healthcare, compreendo o conceito e concordo com esse conceito. Temos que medir o valor. Agora, que esse valor vai todo para um único ator, isso é que não me parece adequado. Tem que haver uma partilha desse valor entre os dois que fazem o sacrifício, nós, contribuintes, e a empresa farmacêutica. Deixe-me só dar uma segunda questão. Outro ponto que me preocupa em relação ao valor é como é que nós medimos esse valor. E agora, enfim, como vocês sabem, eu trabalho para o Infarmed, para a Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde. O que me está a preocupar um pouco neste momento é que a evidência científica que chega dos novos medicamentos, muita dessa evidência está ainda muito prematura, é muito incipiente. E isso cria muita complicação, porque cria uma enorme incerteza. E aqui vou chegar ao que dizia o Dr. Papão sobre definanciamento de certos medicamentos. Vou só dizer uma palavrinha sobre isso. Portanto, temos medicamentos que são aprovados com uma evidência muito, muito fraca. Ou seja, que não foram comparados com outro medicamento, ou que foram avaliados para um período muito curto, ou que foram avaliados para um número de doentes muito pequenino, e, portanto, o Infarmed está a gastar imenso dinheiro, enfim, não é o Infarmed, o Ministério da Saúde e nós todos estamos a gastar imenso dinheiro para um medicamento sobre o qual temos uma enorme incerteza, e, portanto, esse sistema é que não está a funcionar muito bem. Muito bem. Não é? Eu já lhe dou a palavra. Queria ouvir o Dr. Jorge também sobre isto.
A contratação que o Infarmed faz, José, em alguns José casos, Barros. há contratos em que há uma partilha de risco entre a empresa e, portanto, e o Estado, no sentido de, quando existe incerteza relativamente ao será que o valor é mesmo este do medicamento? E da mesma maneira, e portanto, eu concordo com o que disse o professor Juliano, relativamente as decisões não têm que ser tomadas no momento, no tempo, e depois não serem Reavaliadas, alteráveis, sim. não é? Isso faz aliás, porque eu também sou contribuinte, não é? Claro. Não nos esqueçamos disso. Portanto, faz-me sentido que, à medida que temos mais evidência, das duas uma, ou se possa alargar a malha para que um medicamento seja mais utilizado, mas, noutros casos, que essa malha seja mais fechada. Isso faz todo sentido. Claro, faz todo sentido. Muito rápido, antes de passarmos ao Dr. José Barros. Eu queria fazer aqui uma proposta concreta. Voltando ao que dizia o Dr. Vítor sobre a questão de medicamentos antigos, que não sei quem. O que nos falta aqui é um verdadeiro sistema de gestão do medicamento, que nos permita ver que medicamentos que nós temos no SNS, que eficácia que têm, quando é que deixam de ter eficácia, quando é que deixam de ser relevantes, quanto é que custam, para poder tomar essas decisões de financiamento e de financiar quando não é necessário. Mas para isso temos que ter um panorama global do que é que nós temos e ter a coragem de tomar essas decisões, porque muitas vezes nós temos um medicamento que gera incerteza e depois revela-se que não tem valor. Temos que ter a coragem de dizer acabou. Não é? Mas para isso tem que haver, isso é uma questão de gestão. Ok. Dr. José Barros, também queria ouvi-lo sobre este tema, aliás, já não temos mais tempo, vai ser a última intervenção mesmo hoje. Queria ouvi-lo sobre esta questão do valor / preço / peso do medicamento nas gestões dos hospitais e na organização dos hospitais e aquela questão que a professora Ana também aqui colocou. Porquê é que faltam medicamentos nos hospitais? De vez em quando aparecem estas notícias. O que é que se passa? Eu poderia começar por aí. Nós, de facto, não temos tido assim grandes problemas com o fornecimento, exceto atualmente da imunoglobulina humana normal, que tem escasseado, mas é um produto muito especial, é um produto farmacêutico muito particular, porque é de origem humana e tem havido grandes flutuações, até por causa da guerra. Temos tido alguns problemas com a imunoglobulina humana, tivemos já no passado problemas pontuais com alguns antiepiléticos e com alguns antiparkinsónicos, durante períodos muito limitados, mas diria que não é assim um problema. Em relação à questão mais geral, eu já há pouco disse que o peso do preço dos medicamentos no orçamento hospitalar, na minha opinião, é brutal, é esmagador. Portanto, nós somos instituições de prestação de serviços, de cuidados, que exigem profissionais e, portanto, gastar em remunerações de profissionais num ramo de negócio como o nosso, acho que faz sentido. Gastar outro tanto, o equivalente em medicamentos, parece-me realmente muito, muito pesado, porque depois não fica quase mais nada para outro tipo de investimento. Agora, os medicamentos... Com o professor Juliano, concorda com o professor Juliano? Sim, no geral sim. Portanto, fica muito pouca margem para outro tipo de investimento, a renovação de instalações, a aquisição de equipamentos. Portanto, há esse problema. Agora, os medicamentos são de facto um avanço civilizacional tremendo. Quer dizer, muitas vezes os medicamentos, eu costumo às vezes digo a brincar que a nossa qualidade de vida é um pouco ridiculizado. O petróleo, o plástico são os medicamentos, mas de facto tudo isso melhorou o modo como nós vivemos ou nos habituamos a viver. E os progressos nos medicamentos têm sido enormes. Eu, quando comecei a fazer neurologia, até era mais fácil estudar, porque havia 5 antiepiléticos, havia 2 ou 3 antiparkinsónicos, a paramiloidose não tinha tratamento, enfim. E hoje em dia as coisas são muito mais complexas, há muito mais armas terapêuticas, muito mais eficazes, não só medicamentos, estão em dispositivos médicos, que é uma parte que eu, quando estou a falar de medicamentos, estou a englobar medicamentos e dispositivos médicos, sim, que são também outra área de enorme progresso, que tem salvo muitas vidas e que tem permitido qualidade de vida a muitos doentes. Agora, como é que nós fazemos a gestão do medicamento aqui, na nossa instituição? É uma autorregulação.
Eu sou neurologista há muitos anos e sou médico há 35 anos, mas se eu quiser prescrever um medicamento para a amiloidose ou para a esclerose múltipla, não me deixam. O meu número mecanográfico não dá acesso à prescrição. Portanto, há um condicionamento interno, voluntariamente aceito por todos nós, que alguns medicamentos só são prescritos por alguns de nós. Às vezes só por um, às vezes por 2 ou por 3. E, mais que isso, quando são mais alargados, são discutidos em reuniões de grupo e são validados nessas reuniões de grupo. E agora, já que estamos a falar em privados, alguns medicamentos prescritos nos privados e fornecidos na nossa farmácia hospitalar não passam por esse crivo. Que é uma coisa que os médicos hospitalares às vezes se queixam, dizem, mas eu na privada, se prescrever, o doente vai levantar um medicamento aqui, e se eu prescrever no hospital, ele tem de ser discutido em comissão. Mas de facto é. E depois, além disso, temos a Comissão de Farmácia Terapêutica, que trabalha muito bem. Eu posso dizer-lhes que, desde que sou diretor clínico, há 6 anos, nunca vetei nenhuma prescrição. Porque o trabalho que é feito antes, pelos clínicos que estão habilitados a prescrever, pelas comissões, pelas reuniões multidisciplinares em que são discutidos, e finalmente pela Comissão de Farmácia Terapêutica, garante-me que, de acordo com a evidência clínica disponível e com o doente, porque nós estamos aqui só a falar de medicamentos, mas é preciso também falar do doente, porque muitas vezes os problemas e os abusos e os desajustes na prescrição não estão no medicamento em si, nem nas provas que ele deu nos ensaios clínicos, nem na evidência científica do medicamento em estrito senso, mas naquele doente em concreto. E, portanto, é sempre para aquele doente que nós estamos a discutir. E o medicamento pode ser excepcional para outros doentes, mas não para aquele. E, portanto, isto tem que ser discutido doente a doente. O diagnóstico tem que ser muito bem feito. Não pode haver dúvidas sobre o diagnóstico, sobre subtipos de diagnósticos, mesmo sobre marcadores genéticos que nós agora temos, por exemplo, na oncologia, que o medicamento serve para um tipo de cancro e para outra pessoa com o mesmo tipo de cancro, do ponto de vista anatomopatológico, mas com marcadores genéticos diferentes, já não serve. E, portanto, tudo isto tem de ser muito bem visto e muito ajustado. Agora, deixe-me só acrescentar uma particularidade nossa local. Nós não temos, na nossa área de referenciação, Porto Ocidental e Gondomar, doentes com pré-amiloidose. No entanto, nós tratamos cerca de 85% dos doentes com pré-amiloidose em Portugal. Portanto, que não são da nossa área. E que é um peso orçamental tremendo. Mas fazendo-o com gosto. É uma doença que está na história deste hospital. Foi aqui descrita, foi aqui descoberta. Os doentes não são de cá, mas vêm das áreas de outros hospitais e nós achamos que devemos ser nós a tratá-los. Porque é assim, é melhor sermos nós a tratá-los com rigor, estando a usar um bem escasso e um medicamento com alto valor económico, com alto valor para a saúde daquele doente, que ele ser mal utilizado noutro sítio. Agora, novamente digo, isto que parece meritório, penaliza-nos depois na avaliação financeira. Mesmo para professor Júlio, sei que está aqui mortinho para dizer qualquer coisa, não sei se foi algo que o professor José Barros disse. Não, por um lado, concordo plenamente com o que disse o Dr. José Barros. A governação clínica, a gestão clínica é absolutamente essencial. Tem que haver normas, tem que haver discussão, tem que haver formulários, tem que haver boas práticas, isso é absolutamente essencial. Queria só dizer ao Dr. José Barros o seguinte: eu fiz um inquérito em todos os hospitais públicos do país. Há comissões de farmácia terapêutica que nunca reúnem. Ou seja, a situação que está a referir é, até um certo ponto, uma ilha, que não corresponde à realidade do país. Por isso o nosso presidente foi nomeado na Comissão Nacional. Diga, doutor, só para acabar. Não, estava a dizer que talvez por isso levaram o nosso presidente para presidente da Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica. Pois é isso, ficaram sem ele. Muito obrigada. Estamos no final, o tempo foi curto, de facto, o tempo foi curto. O Dr. José Barros está do outro lado, o senhor não tem copo à sua frente, esta gente aqui tem bebido, mas pronto, fazemos um brinde Um brinde aos portugueses. também, e a Portugal também, que ganhou. E a Portugal ganhou A plateia, quem está na plateia infelizmente não tem copo, mas pronto. Não vos posso dar o meu copo, mas tem aqui um bocadinho. E assim chega ao fim o primeiro dia do Congresso, segundo dia do Congresso da APDH, um brinde à APDH. Um brinde, e amanhã mais às 9h30. Muito obrigada. E muito obrigada.